Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus estejam conosco em mais este dia do Senhor, da nossa escola dominical. E hoje, de uma forma muito especial, porque nós encerramos aí o nosso estudo completando o Antigo Testamento. Vamos depois dar sequência ao Novo Testamento, mas já passamos aí em todo o Velho Testamento, relembrando e reforçando o desenvolvimento cronológico, o desenvolvimento histórico, conforme não é nesta posição que estão os registros dos livros da Bíblia, e assim nós, sabendo melhor de quando, em que circunstâncias foram escritos, nos ajuda a entender mais. Eu quero chamar a sua atenção para o Salmo bem conhecido 126, que nos diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. E, meus queridos, o encerramento, portanto, aí do nosso estudo a respeito do conhecimento da palavra de Deus conforme o nosso curso, e lembrando que vamos dar prosseguimento a partir de domingo que vem, se Deus quiser, através do Novo Testamento, mas restou-nos esta última parte que diz respeito aos Salmos de número 90 e 150, que é chamado o inário do segundo templo, da reconstrução do templo, quando da libertação do cativeiro babilônico e a volta para Jerusalém, construindo o templo, reconstruindo a cidade, os muros, e novamente numa posição na sua terra de celebrar ao Senhor. Recapitulando, e isso nos ajuda de uma forma simples e bem resumida a entendermos todo o Velho Testamento conforme nós estudamos, enfatizando o Pentateuco, os 5 primeiros livros, depois os livros que nos falam do estabelecimento na terra prometida, quando através de Josué eles conquistam Canaã, que era a terra, a região que Deus lhes prometera, que se tornou a nação de Israel, o povo de Israel, no propósito de Deus de trazer o Messias, o Senhor Jesus Cristo. Depois, na terra prometida, o reino unido, através dos 3 primeiros reis, Saul, Davi e Salomão. Depois, a 4ª etapa, o reino dividido, quando Israel se dividiu em 2 partes, norte e sul, Israel e Judá, quando teve reis tanto da parte norte quanto da do sul. Lembrando que em 722 a Síria, que dominava o mundo, dominou essa parte norte, chamada Israel, ficando a parte sul, Judá, que em 587 o Reino Unido foi então aí cativo pela Babilônia. Pentateuco, estabelecimento na terra prometida, Reino Unido, reino dividido e finalmente o cativeiro, que demorou 70 anos e logo após
a restauração, o retorno para a terra prometida, conforme nós lemos nos últimos livros, Esdras, Neemias, Ageu, Malaquias e Zacarias. Quando, portanto, nós voltamos para os livros de Salmos, enfatizando essa última parte dos Salmos 90 a 150, que nós deixamos para ver agora nessa parte final, que se relaciona, portanto, a esse tempo do retorno, da restauração do segundo templo. Mas é interessante a gente lembrar aqui dos Salmos 1 a 89, o qual nós chamamos de inários do primeiro templo, porque a maior parte dele se atribuiu ao tempo da história de vida de Davi, que foi mais ou menos no ano 1000, quando ele mesmo não construiu o primeiro templo. Foi o seu filho Salomão, mas foi o seu grande desejo. Ele conseguiu todos os pertences necessários, mas no propósito de Deus. Foi Salomão quem o construiu, mas Deus preparou toda essa construção, como também a organização do culto no templo para a celebração ao Senhor. E no desenvolvimento da sua história, ele registrou muitas orações, que na verdade se tornaram em cânticos, o livro de Salmos. A maioria desses salmos eram cantados. Então, de 1 a 89, boa parte escrita por Davi, como está registrada. Algumas também tem outros relacionados a Coré, a Asaf, que participavam no seu tempo na condução do louvor, da adoração. Provavelmente nesse meio tempo de Davi, 1000 a.C., primeiro templo, e de Zorobabel, Esdras, Neemias, o segundo templo, no ano 500, 490, 500 anos aí de diferença, alguns salmos provavelmente tenham sido escritos nesse espaço, nesse interregno. Mas boa parte desses demais salmos, de 90 a 150, eles se relacionam a um tempo pós-cativeiro babilônico, e por isso essa divisão que ajuda a gente a entender, embora com certeza há situações que de fato não tem como ter certeza de quando foram escritos alguns salmos. Então, o inário do primeiro templo, Davi, e o inário do segundo templo, se relacionando a salmos, as orações que se transformaram em cânticos no processo de adoração, de culto, de celebração ao Senhor após o cativeiro babilônico. Esse inário do segundo templo, os salmos estão relacionados à restauração pós-cativeiro babilônico, conforme registro em alguns salmos, E a gente encontra do Salmo 90 a 150. O Salmo 90 ele foi escrito por Moisés, 101 e 103 por Davi, e os demais desse grupo de 90 a 106 são anônimos, não sabemos, mas voltados para esta direção do louvor, da adoração, da glorificação do nosso Deus. Os salmos de número 106 a 119, há na maioria deles uma ênfase às nações, expressando que Deus é o Senhor das nações, ou seja, libertos da angústia do cativeiro, reconhecem os poetas de Israel que Deus é o Senhor das nações e convidam o povo à restauração do culto e da lei, da sua palavra. A gente lembra que quando eles foram levados cativos, eles foram levados não apenas para a Babilônia, mas distribuídos em muitas outras nações.
E por isso a gente percebe, principalmente nesse registro de Salmos 106 a 119, a convocação a palavras relacionadas aos povos e às nações. Nesse propósito, nesse registro que o único Deus vivo e verdadeiro, Deus de Israel, na verdade Ele é o Senhor de todas as nações. O segundo grupo nesse contexto, que é os Salmos de 120 a 134, a gente lê e às vezes ouve que são os Salmos dos degraus. São pequenos salmos litúrgicos que refletem as alegrias da restauração do segundo templo, Aquela colocação de serem salmos, dos degraus, alguns relacionam, a maioria, a questão da chegada até Jerusalém, ou das escadas onde os sacerdotes subiam para as celebrações, ou no contexto do próprio registro em cadência. Então, na verdade, não se sabe ao certo porque essa colocação de que são salmos dos degraus, mas com certeza todos eles estão relacionados a esse momento de louvar ao Senhor, de cultuar ao Senhor, de celebrar ao Senhor. Portanto, são aí os salmos litúrgicos. E finalmente, dos Salmos 135 a 150, conforme a gente conhece aí bem os últimos salmos do livro, todos são convidados a tomar parte na orquestra de reconhecimento ao Senhor pela libertação de Israel. Então, essa última parte, Salmos 135 a 150, são esses salmos, eles enfatizam essa direção de louvor, de adoração, do reconhecimento da bênção, da libertação, do senhorio do Senhor, e que envolve não só a nação, mas uma convocação a todos se colocarem nesta posição de louvor e de adoração ao Senhor. Então restava essa segunda parte do livro dos Salmos para a gente encerrar o Velho Testamento, Pentateuco, estabelecimento na terra prometida, Reino Unido, reino dividido, cativeiro, restauração. E nesse processo desses livros históricos estão os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores, aí apresentando um registro desde Moisés, 1400, 1500 a.C., até 400, com Malaquias, quando após esses 400 anos vamos chegar ao ano zero, com o início do Novo Testamento através dos registros dos Evangelhos e das cartas. Mas aí nós vamos estar dando essa sequência, e o desafio, portanto, para nós estarmos mais e mais aprofundando no conhecimento da Palavra de Deus, pois nela nós encontramos como Deus quer que vivamos, e apesar de nós e desses tempos tão difíceis, vamos estar vivendo de uma forma a glorificá-lo, a sermos bênçãos para este mundo e para aqueles que nos rodeiam, e a vivermos uma vida também que glorifica o seu nome, que realmente se torna frutífera para a glória dele e para a nossa alegria também. E encerrando através do Salmo 126, que está naquele grupo de salmos chamados Salmos dos degraus, que vai dos 120 a 134, salmos menores, voltados de uma forma especial para os cultos, para as celebrações ao Senhor. Nós lemos nos versículos 1 e 2, conforme sabemos, a respeito
da restauração que provavelmente tenha sido esta do cativeiro babilônico. Então o servo do Senhor se manifesta desta forma de grande gozo, de grande exultação, de grande júbilo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E o reconhecimento com efeito: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Esta vida, este mundo, apesar dele e de nós, é um tempo também de muitas bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas e através delas. E com certeza os desafios, as aflições, as lutas, conforme nós estamos passando, elas também se fazem presente. Então é importante nós estarmos na posição de oração de fé, pedindo como ele faz no versículo 4: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Ou seja, Senhor, como o Senhor nos restaurou no passado, numa grande aflição, de uma forma que sentimos-nos como se fosse um sonho de tão bom, de tão abençoado que foi. Vivemos novamente um momento de adversidade, de lutas, mas restaura-nos, Senhor. Restaura as circunstâncias, como as torrentes do Negueb, que é uma região de Israel desértica, árida, mas em que em determinado tempo, através das águas, através das chuvas torrenciais, aquele local sem vida, aquele local sem perspectiva de plantação de alegria, ele floresce, ele produz vida, ele se torna um local de alegria, de manifestação da glória de Deus através das plantações. E nessa figura a convocação para que também diante desses momentos áridos e difíceis nós estejamos clamando: Senhor, restaura-nos mais uma vez. E na certeza futura, conforme nos diz o Salmo, meus queridos, versículos 5 e 6, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Não tem como, meus queridos, ser fácil nesta vida, principalmente o trabalho, a obra do Senhor. É de fato uma obra que envolve lágrimas, que envolve muitas vezes a dor interior no coração, da resistência, da incredulidade, das rebeldias, mas com certeza os que com lágrimas semeiam, para a glória de Deus, com júbilo ceifarão. E quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A vitória, meus queridos, pela graça e para a glória de Deus, já nos pertence em Cristo Jesus. Nós somos, portanto, como povo de Deus, esse povo privilegiado, de uma situação assegurada de vitória, de vida eterna, de vida realizada, de vida com Deus, porque Ele nos alcançou, em Cristo Jesus nos tornou o seu povo, que acima de tudo vive para louvá-lo e para celebrá-lo, e para ser um instrumento de esperança a este mundo, e principalmente nesses tempos de tanta desesperanças. Nós sejamos, portanto, firmes, como este povo do Senhor, sabendo que as lutas, as diversidades nos alcançam, mas também muitas bênçãos, muitas experiências maravilhosas com o Senhor nosso Deus, e que com certeza, apesar das lágrimas, apesar dos momentos difíceis de cansaço, de luta, a vitória já nos pertence
porque nós pertencemos ao único Deus vivo e verdadeiro, Senhor da história e que cuida das nossas vidas. Que assim prossigamos em conhecer mais e mais este Senhor e de uma forma especial através da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Oremos. Recebe, Senhor nosso Deus, em mais este domingo, dia do Senhor, o nosso culto, a nossa adoração, a nossa celebração ao Senhor, que é a nossa missão principal, porque o Senhor é o único Deus vivo e verdadeiro e nos criou para a honra e para a glória do Teu nome. Ó Senhor, e faz-nos pessoas da Tua palavra, Pai. Faz-nos persistir em conhecer a Tua palavra, sermos homens e mulheres da Tua palavra, porque é na Tua palavra, Senhor, que nós vivemos os Teus caminhos abençoados e abençoadores. Nos perdoa, Senhor, por tantas vezes negligenciarmos o estudo, a prática, a proclamação da Tua palavra, mas muda isso em nós, nos nossos lares, na nossa igreja, no Teu povo. Para que assim, ó Deus, ainda possamos ver muitas das suas maravilhas neste mundo, principalmente através da salvação do Senhor Jesus Cristo. E consagramos a Ti as nossas vidas, famílias e igreja. Clamamos-Te, ó Pai, pelos pedidos de oração que têm nos chegado. Agradecidos por tantas bênçãos que temos recebido através das mesmas, Senhor, e rogando-Te, Pai, forças, consolo, esperança diante dos momentos das situações mais difíceis. E ao Senhor a honra, a glória, o poder, hoje e sempre, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Bom dia, meus irmãos, fiquem na paz do Senhor Jesus.